Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Caiu a taxa de juros, é um estudo do Banco Central, mas tem um detalhe. O cartão de crédito e o cheque especial, sobretudo o cartão, que é a modalidade de crédito mais utilizada, ambos o cartão e o cheque especial continuam com taxas ao redor de 300% ao ano, ou seja, a queda é muito pequena, perto do que poderia ser, levando-se em conta que boa parte da inadimplência das pessoas acontece justamente com os bancos que administram os cartões. Bom, a inadimplência das empresas cresceu, mas tem um dado também positivo, porque aqui tem um dado que chama atenção aí, porque mudou uma regra em São Paulo, ou seja, não há mais necessidade de aviso de cobrança, então boa parte das empresas caiu na inadimplência, ou seja, foi denunciada como inadimplente, ficou com o registro sujo do Serviço de Proteção ao Crédito, mas por outro lado teve um aumento também nas empresas que tentaram limpar justamente o nome na praça, ou seja, pagando suas dívidas. 70% dos atrasos, neste caso, é justamente com bancos e financeiras. A gente estava falando dos juros altos, onde é que recai? Aí vem aquela velha história. O juro alto é responsável pela inadimplência ou a inadimplência é responsável pelo juro alto? Acho que o juro alto o problema começa justamente nele. Bom, a Eletropaulo anunciou um aumento de capital, ela já é parte hoje da Enel, uma empresa italiana, e isso fez com que as ações da empresa subissem, e subiram bastante, subiram acima de 10% hoje aqui na B3. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou ontem, no final do dia, uma antecipação da dívida que tem com o Tesouro Nacional. O pagamento da dívida será mensal e só no ano que vem o valor ronda ali os 26 bilhões de reais que voltam para o Tesouro e melhoram as contas do governo. O repórter Paulo Leite está conosco em Brasília e tem mais informações. Oi, Paulo, boa noite. Bem-vindo. Oi, Piotto, obrigado. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Os pagamentos serão mensais, como você falou, a partir de agora, vão até 2040 e não mais até 2060, como era aí a previsão inicial. Outra mudança importante é que a partir de agora vai ter cobrança de juros. Até agora não tinha. Para o ano que vem, para a gente ter aí noção, a previsão é de repassar 26 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro, para a União, né? No fim das contas, para este ano, a previsão é ainda maior. 60 bilhões de reais já foram repassados e outros 70 bilhões de reais serão repassados no mês que vem, segundo o banco, né? Agora, que dinheiro é esse, né? É dinheiro, né, que o Tesouro, que a União, repassou para o BNDES nos últimos anos para financiar a atividade econômica. Agora, esse dinheiro está fazendo o caminho inverso. Outro ponto importante, conta do BNDES. Os pagamentos começaram no fim de 2015, dezembro de 2015. Contando esses pagamentos que começaram em dezembro de 2015 até o pagamento, a parcela do mês que vem, aqueles 70 bilhões de reais, o banco calcula já ter repassado de volta à União 310 bilhões de reais. Piotto, com você. E boa parte dos empresários reclama que está difícil pegar dinheiro no BNDES, ou seja, esse dinheiro está retornando ao Tesouro, mas em algum momento haverá provavelmente um outro caminho, porque há ainda o setor produtivo reclamando de condições mais claras, específicas e de melhor condição para se financiar e financiar, evidentemente, o desenvolvimento, que é a função do Banco de Fomento, que é o banco, o BNDES. Bom, os juros médios cobrados do consumidor e também das empresas pelos bancos caiu. Os juros médios caíram ali, a taxa caiu um pouquinho. Esses dados são do Banco Central, foram divulgados hoje, mas tem um detalhe que chama atenção. Se a gente olhar, a queda sim é importante e isso é uma notícia positiva, mas se a gente olhar para qual é a taxa ainda cobrada pelos bancos, sobretudo do consumidor, quando a gente olha claramente a modalidade de crédito mais usada pelas pessoas e que também está gerando maior inadimplência, que é o cartão de crédito, ou seja, está muito ali próximo dos 300% ao ano, ou seja, isso não é ainda um juro de consumidor. Vamos dar uma olhadinha. Eu selecionei aqui os juros médios para fazer exatamente uma comparação. Se eu olhar o cheque especial, 311,9% era o que tínhamos antes.
caiu para 304,9% ao ano agora no mês de junho, se relacionado a maio, ou seja, essa é uma comparação mensal. O cartão de crédito era 303,6%. Baixou para 291,9% ao ano. Ou seja, essas duas modalidades aqui, praticamente a média, ronda os 300% ao ano. Nós estamos falando de taxas altíssimas para o consumo. E por que o cartão de crédito é usado? Porque o cartão de crédito normalmente é um dinheiro emergencial que o cliente não precisa pedir para o banco para usar. Ele tem um limite ali, tanto no cheque especial quanto no cartão de crédito. O problema são as taxas do cartão. Se a pessoa ficar inadimplente, se ela deixar de pagar, seja porque ela perdeu renda, se ela exagerou ou não, ou se ela não tem mais emprego, qualquer situação dessa, e obviamente que as pessoas vão tentar cumprir algumas despesas que elas têm que são mais urgentes, usam o cartão de crédito, que não é o recomendável, mas uma coisa é o recomendável, outra coisa é entender a situação do cliente, a situação do consumidor. Uma coisa é o consumo de coisas frugais, a outra coisa é a necessidade de bancar. Por exemplo, supermercado. É o que as pessoas usam cartão de crédito. Está aqui, olha, caiu de 303% para 291%. Vamos lá. Se a gente olhar para isso, é uma queda pequena. A queda, como disse anteriormente, obviamente que é positiva. A gente está vendo uma redução dos juros cobrados pelos bancos. A gente falava tempos atrás em cartão de crédito próximo dos 500%. No ano passado era essa a situação. Houve duas alterações recentes. A do cartão é um pouco mais antiga do ano passado, desde abril do ano passado, do cheque especial agora. Toda vez que o cliente entra no rotativo, se ele não pagar os 30 dias, logo depois dos 30 dias, o banco tem que chamar o cliente e oferecer uma taxa de juros mais baixa para ele. Porque a taxa de juros do cartão é essa e é muito alta. Obviamente que esse valor, para o que se chama de cliente irregular, o que não conseguiu pagar nada, não conseguiu negociar com o banco, é muito mais alta do que isso. Nós estamos falando de cliente irregular aqui. O que aceita pagar, paga em dia. É esse o cálculo que se faz se você ficar com dinheiro ali. Mesmo que tenha uma negociação com o banco, isso tende a reduzir um pouquinho, mas mesmo assim nós estamos falando de taxa alta. Por quê? Se a gente olhar os juros médios do que se chama de recursos livres, o que é recursos livres no banco, pelo Banco Central? Não é financiamento imobiliário, porque isso tem subsídio. Não é financiamento, por exemplo, do BNDES, que isso também tem subsídio. Estamos falando de recursos livres. O dinheiro que você toma no cartão de crédito, quando você vai ao banco e fala com o gerente, precisa de um empréstimo, cheque especial, tudo isso. Bom, esse valor, quando a gente olha para esse valor, é de 40% em média, que caiu um pouquinho, de 39,2% para 38,5% ao ano. Se eu comparar os juros médios dos recursos livres, porque eu tenho taxas bem baixas, evidentemente, dependendo da situação e dependendo do banco, e olhar para o médio do cartão de crédito, nós estamos falando de 30, estamos falando de quase 10 vezes mais, de 8 vezes mais, perdão. Nós estamos falando de um valor absurdamente alto. Essa é a diferença. Juros médios de recursos livres e a taxa do cartão, 304,9% ao ano. Agora, nós estamos pegando aqui um dado do Banco Central que é uma média. Tem valores mais altos e tem valores mais baixos. Isso é mais ou menos como aquela história da inflação. Nós sempre temos uma inflação média de acordo com o peso que o IBGE dá para cada coisa no IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Agora, todos nós temos o que a gente chama de uma inflação particular. Se você usa muito escola particular, obviamente que uma alta de 10% na mensalidade escolar, sobretudo no começo do ano, pesa no seu orçamento. Se você não usa escola particular, isso não pesa no seu orçamento. Se você usa muito supermercado, ou seja, produtos do supermercado vão pesar mais para você. Se você usa mais transporte, ou seja, porque o IPCA é uma conjunção de vários segmentos de gasto que você tem e tem um peso relativo levando-se em conta a média da população brasileira. Normalmente até 40 salários mínimos. Então depende exatamente do que você usa. Vale a mesma regra aqui. Qual é o seu banco? Qual é a taxa que o seu banco cobra de você? E aí vale a pena você fazer pesquisa. Se você não consegue mudar muito os seus gastos, levando-se em conta a sua história, a sua vida, as necessidades que você tem com relação à inflação, os bancos você pode fazer pesquisa e o Banco Central tem inclusive as taxas cobradas no site do Banco Central, você pode pesquisar as taxas cobradas por todos os bancos nas modalidades crédito e cheque especial, juros livres, ou seja, empréstimos de juros livres, ou seja, aquele dinheiro que o banco que você negocia diretamente com o gerente, e lá você vai ver uma diferença gritante. Óbvio que há bancos menores e bancos maiores, bancos que você encontra mais rapidamente, bancos que você não encontra, mas no mundo digital de hoje, com uma série de fintechs, ou seja, empresas financeiras inovadoras, com crédito mais barato, com cartão que não cobra, cartão de crédito que não cobra anuidade, banco que não cobra tarifa na conta corrente, tudo isso é que você precisa levar em conta hoje. Você não está mais preso aos bancões. Dá para mexer muito em relação a isso. Um outro dado aqui que chama a atenção é a concessão de crédito.
Isso demonstra o que o país, a gente tem notícias, às vezes não são positivas em relação à economia, mas se a gente olhar para alguns detalhes, isso chama atenção. Houve concessão de crédito maior, aumentou o número de pessoas que foram buscar empréstimo e que conseguiu no banco, em qualquer modalidade. Aqui, em junho, por exemplo, cresceu 3,5% em relação a maio. Se eu olhar agora no ano, e no ano nós estamos falando nos primeiros 6 meses, porque os dados são referentes até junho, cresceu 10,3%. Só em junho, a concessão de crédito chegou a 312 bilhões de reais no mês de junho. O que demonstra claramente essa volta para o crédito, ou seja, as pessoas estão buscando crédito. E isso é um sinal de retomada da economia, que nós sabemos, as revisões todas de PIB estão sendo feitas para baixo, mas ainda assim o PIB tem potencial para crescer. Na pior das hipóteses, na pior das análises, 1,5%, que é quem faz a média ali do crescimento que tem os analistas ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus, que a gente divulga sempre às segundas-feiras. Ontem a CNI divulgou 1,6% de crescimento, o governo também tem exatamente esse crescimento. Claro que se a gente olhar para trás, quando a gente imaginava que poderíamos crescer 3%, ainda assim a gente vai crescer metade do que a gente imaginava, mas o detalhe é que é positivo, o crescimento é positivo. E essa concessão de crédito, a tomada de crédito em crescimento, demonstra claramente isso. Um outro problema aqui que vale a pena lembrar é o seguinte, nós temos um detalhe que chama ainda muita atenção. Apesar do surgimento de vários outros bancos, fintechs, bancos digitais, o crédito brasileiro ainda é altamente concentrado em apenas 4 instituições bancárias. Itaú Unibanco, que é um banco só, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica detêm 78% de todo o crédito. Quando você tem um setor econômico que tem alta concentração, raramente você tem competição verdadeira que faz baixar o preço de qualquer coisa. Acontece com o preço do dinheiro. O preço do dinheiro é o empréstimo que o banco dá a você e cobra uma determinada taxa de juros. Essa concentração que ocorreu nos últimos 15, 20 anos ali, fez com que você tivesse hoje a situação que temos no país, uma baixa competitividade que está sendo mudada, é verdade, com o aparecimento dessas novas empresas, essas fintechs, que estão sendo reguladas pelo Banco Central também. Mas ainda há um trabalho árduo a correr. Nós temos quase 80% na mão de 4 instituições bancárias, isso demonstra claramente o que se chama de concentração do crédito no país. Bom, vamos seguir aqui porque nós temos uma notícia sobre a inadimplência das empresas que teve a maior alta em 21 meses. Por outro lado, houve também, e parece contraditório, mas não é, um crescimento das empresas que conseguiram limpar um nome. É que houve uma entrada muito grande de empresas que ficaram na situação de inadimplente devido à revogação de uma lei que existia em São Paulo, que era a comunicação do débito. Não há mais essa necessidade, essas empresas aumentaram nesse mês de junho justamente por isso. Além da situação econômica, que é um pouco em velocidade de retomada, um pouco menor do que se esperava no começo do ano. Bom, a Vanessa Casalino tem mais informações da inadimplência das empresas divulgada hoje pela SPC Brasil. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto, boa noite para você, boa noite a todos. Essa inadimplência das empresas cresceu 9,41% em junho, a maior alta em 21 meses, como você disse, de acordo com a SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. As empresas que mais sofreram com a falta de pagamento foram bancos e financeiras. Essa alta é a mais forte desde setembro de 2016 também. Na comparação mensal, entre junho e maio de 2018, sem ajuste sazonal, o indicador cresceu 0,46%. O aumento foi puxado pela região sudeste, uma variação de 16%, esse dado que você acabou de dizer, e em segundo lugar ficou a região sul, elevação de mais de 5%. Aqui no sudeste, ela é reflexo principalmente da revogação de uma lei aqui do estado de São Paulo, que exigia dos credores uma carta com aviso de recebimento, AR, antes da reclamação do atraso, de colocar o nome da empresa, de o nome dela ficar sujo. Com o fim dessa lei, as negativações entraram na base de dados todas de uma vez, contribuindo para esse índice de aumento da inadimplência. Apesar disso, tirando essa particularidade aqui de São Paulo, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas avalia que o novo impulso da inadimplência em junho é resultado também da crise econômica. E a perspectiva é de que a atividade econômica se mantenha fraca com o desemprego alto, o que, segundo a entidade, sinaliza a continuidade do cenário difícil para a recuperação do crédito. Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Só para complementar aqui, as pessoas jurídicas que conseguiram limpar o nome aumentou 7,9% esse último mês. E quem mais saiu da condição foi exatamente o comércio, 47%, 39% serviços e 10% indústrias. Esse é o dado do SPC. Bom, se você se lembra bem, nós tivemos recentemente
a decisão de cobrança de bagagens pelas companhias aéreas. O tema é polêmico e foi, inclusive, autorizada pela ANAC e depois liberada pela Justiça também, apesar de todas as reclamações. Mesmo assim, hoje, os PROCONs de todo o país foram os principais aeroportos brasileiros para fiscalizar o serviço das empresas aéreas. Você acompanha nas imagens. Parte das reclamações dos passageiros é, sobretudo, pelas regras diferentes em relação à cobrança da bagagem extra e o que é permitido levar sem pagar. Cada companhia tem uma regra diferente. Os PROCONs também verificaram durante todo o dia o serviço check-in, o embarque, o transporte especial dos ônibus, do terminal até o avião e procedimento de reserva e cobrança pelos assentos. Bom, o setor de construção ainda sofre por causa da recessão econômica em 2015 e 2016. Os problemas vão desde a saúde financeira das empresas, como a dificuldade para se ter crédito. Os dados são da CNI, o repórter Marcelo Castilho tem informações agora no Rio de Janeiro. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Esses dados estão nessa pesquisa Sondagem Indústria da Construção, divulgada hoje pela CNI. A atividade e o emprego na indústria da construção tiveram nova queda em junho. A retração, no entanto, foi menos intensa do que a registrada em maio, quando o setor sentiu esse impacto da paralisação dos caminhoneiros. O indicador de nível de atividade alcançou 46,7 pontos e o de número de empregados ficou em 43,4 pontos no mês que passou. Os indicadores da pesquisa variam de 0 a 100 pontos e, quando estão abaixo de 50, indicam queda na produção e, no caso, no emprego também. O nível de atividade está 2,3 pontos acima do registrado em maio. Com isso, o setor continua operando com elevada ociosidade. O nível de utilização da capacidade de operação aumentou 2 pontos percentuais em relação a maio e ficou em 57% em junho. O que mostra que a indústria da construção operou com 43% das máquinas, equipamentos e pessoal parados no mês passado. De acordo com a CNI, o setor enfrenta dificuldades para sair da crise, especialmente por causa do elevado custo dos financiamentos, que são um obstáculo para as empresas e para quem quer investir em imóveis. Além disso, com a crise no mercado de trabalho e o desemprego, as pessoas ficam mais inseguras para comprar imóveis. Não é todo mundo que tem esse dinheiro. O índice de confiança do empresário da construção alcançou 48,9 pontos no mês passado. O indicador permanece abaixo dessa linha divisória dos 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança. O índice também está abaixo da média histórica, que é de 52,9 pontos. Os principais problemas enfrentados pela indústria da construção no segundo trimestre do ano foram, pela ordem, a elevada carga tributária, a baixa demanda interna, a falta de capital de giro, a burocracia excessiva e a inadimplência dos clientes. Piotr. Acho que ninguém conhece alguém que compra uma casa à vista. Ao vivo estamos nós aqui no cenário econômico. Comprar uma casa à vista não existe. É quase impossível imaginar alguém que tem esse dinheiro todo. Detalhe que nós divulgamos recentemente aqui, a inadimplência do consumidor no Brasil atinge 42% da população economicamente ativa. 42%. E se ela está inadimplente, ela está com o CPF negativado. Se ela está com o CPF negativado, ela não consegue crédito. Como é que a indústria da construção vai sobreviver a uma situação como essa? Sobretudo, estou falando de imóveis residenciais. Esses 42% não podem comprar uma casa, mesmo que tenham recursos ali, tenham recuperado a saúde financeira, se eles estão negativados e estão com um problema de juros que levaram uma dívida de R$100 a pagar mais de R$1.000 e poucos, essas coisas todas, e isso pode ser exponencial para vários outros valores. Esse cliente está fora do mercado. 42% da população economicamente ativa fora do mercado do crédito imobiliário é um peso gigantesco para a indústria da construção, que é forte geradora de mão de obra e que não consegue se recuperar desde a crise de 2014, 15 e 16. Bom, vamos só retomar um assunto de ontem, porque há dados relevantes hoje também. Ontem o Facebook, a maior rede social do mundo, perdeu em valor de mercado o equivalente ao preço de muitas empresas americanas tradicionais. A queda do Facebook ocorreu ontem, mas o balanço foi divulgado depois do pregão na quarta-feira, obviamente por uma decisão, por uma regra muito importante para você não afetar os dias do negócio ali. Mas para você ter uma ideia, caiu bastante.
Há toda uma série de problemas que envolve o Facebook hoje. A queda de clientes no balanço foi divulgado pela própria empresa e prevê dificuldades por causa das novas restrições impostas à empresa em virtude de todos os escândalos de uso da rede social para espalhar fake news. A gente se lembra dos escândalos referentes, inclusive, à última eleição presidencial norte-americana. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com a empresa para a gente olhar um pouquinho a situação? Ontem, a perda de mercado do Facebook foi desse valor. O que ela perdeu, não o que ela vale hoje. Ela vale pouco acima de 500 bilhões de dólares, mas ela perdeu 119 bilhões em valor de mercado. Esse é o valor, por exemplo, o que o Facebook perdeu ontem no mercado é o valor, por exemplo, da GE, da General Electric, ou da Nike, 125 bilhões, 114 bilhões. Este valor é maior que o PIB de mais de 100 e poucos países, do que, por exemplo, Marrocos, Equador e Uruguai. Só o Facebook perdeu em valor de mercado. Vamos dar uma olhadinha nas ações, o que aconteceu. Nós preparamos um gráfico aqui. Esse era o valor, por exemplo, nós pegamos em reais, R$ 402 a ação, uma queda de uma alta de 0,91% no dia 25. Ontem, 26, caiu para 331, uma queda acima de 70%, e depois a R$ 321, hoje uma queda de 3,04%. Bom, o fato é que a empresa já recebeu hoje pedidos de investidores para tirar Mark Zuckerberg, o criador da rede social, do comando da empresa. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, que você acompanha sempre aqui no Cenário Econômico, gravou hoje, divulgou aos clientes da empresa uma análise justamente sobre o Facebook que você acompanha agora. E ontem foi o dia do Facebook. Se você está assistindo a gente por essa rede social, neste momento sabe que o alcance dos posts que nós, por exemplo, fazemos aqui são limitados. Nem sempre todos os nossos amigos, nossos clientes ou pessoas que estão conectadas a nós conseguem assistir o que nós colocamos aqui, principalmente porque o Facebook coloca um algoritmo limitador para que, de alguma maneira, você pague e esse alcance seja irrestrito a toda a sua rede. Com isso, o Facebook já tem passado por diversos problemas, não só nos Estados Unidos, que depois de fazer com que esse alcance pago fosse utilizado, por exemplo, para campanhas políticas, não só nos Estados Unidos, mas em diversos outros países e países com questões democráticas muito, digamos, questionáveis, agora, os instrumentos de controle deste processo todo tendem a gerar perdas para a empresa que podem ser relativamente permanentes pelo custo, exatamente, da alteração desses algoritmos e numa manutenção da questão de privacidade muito grande. E isso, o Facebook ontem marcou uma das maiores perdas diárias de uma ação na Bolsa Americana e levou todo o mercado financeiro a seguir o seu exemplo. A gente vai continuar acompanhando essa história do Facebook, porque muita coisa vai acontecer nos próximos dias. A Eletropaulo foi vendida recentemente para a empresa italiana Enel. De lá para cá, a empresa já adquiriu 90%, aumentou sua participação no controle da empresa acima de 90%. Agora, o Conselho da Eletropaulo anunciou e aprovou, na verdade, um aumento de capital em R$1,5 bilhão. A Vanessa Casalindo volta a falar conosco. Vanessa? Exatamente, Piotr. O Conselho de Administração, como você disse, aprovou esse aumento, R$1,5 bilhão no capital social da companhia. O objetivo é viabilizar a execução do plano de investimento e reforçar o caixa da empresa no curto prazo para eventuais necessidades e também para honrar obrigações. O fato relevante foi anunciado na noite desta quinta-feira. Esse aumento de capital vai ser feito por meio da capitalização de créditos detidos na Eletropaulo pela elétrica italiana Enel. Com isso, vão ser emitidas mais de 30 milhões de novas ações ordinárias. A Enel comprou 73% da Eletropaulo no mês passado por mais de R$5 bilhões. Depois disso, aumentou a participação no capital total e também votante, como você falou, para mais de 90%. Esse aumento de capital estava previsto na proposta de compra da Eletropaulo. Piotr. A decisão teve repercussão na Bolsa e nós vemos aqui a ação da Eletropaulo hoje teve uma alta expressiva de 11,61% a R$ 30 o valor da ação. Vamos dar uma olhadinha já no mercado. A gente tem os dados de dólar aqui e a Bolsa hoje subiu 0,58% a 79.866 pontos, quase recuperou os 80 mil pontos durante o dia sim, mas depois caiu um pouquinho. O dólar comercial agora a R$ 3,71, teve uma alta ontem, você se lembra, 0,77% de queda hoje no dólar comercial. Na semana o dólar chegou a 3,69, você se lembra, mas agora fechou em 3,71 hoje, nesta sexta-feira.
Bom, uma última notícia aqui. A Agência Nacional de Energia Elétrica não é boa. Anunciou que as contas de luz vão continuar com a bandeira vermelha em seu segundo patamar, agora no mês de agosto. Com a bandeira vermelha no patamar 2, no mês que vem, a tarifa continua com um adicional de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos na conta de luz. É o terceiro mês consecutivo de bandeira 2, diga-se de passagem. De janeiro a abril teve a bandeira verde, quando não tem cobrança, depois em maio foi adotada a bandeira amarela, e dada a seca dos reservatórios, a situação do país ainda hídrica é muito delicada, a bandeira 2 vai continuar, ou seja, a necessidade de economia de energia é premente e necessária para cada um de todos nós nesse país, diga-se de passagem. Bom, o Cenário Econômico termina aqui, hoje sexta-feira, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, bom final de semana, até segunda.